Olá, pessoal! Hoje estamos no segundo episódio do De Startup para Startup, uma iniciativa do PAT 76, o Hub de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou a Fernanda, eu componho a equipe do PAT 76 e hoje eu estou aqui com, como eu sempre faço, meninos, se apresentem. Bom dia, Fer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado pela equipe também da PAT 76 pelo convite. Meu nome é Ricardo, sou um dos fundadores da Catena. E a gente é uma solução de recrutamento baseada em Growth Hacking. A parte que todo mundo lembra, a gente traz candidatos qualificados em 72 horas. Fernanda, Michael, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Eu sou da Lucrefy, sou fundador da Lucrefy, que de um jeito muito rápido, a gente faz controle financeiro com mensagem simples pelo WhatsApp. Pode ser para pequena empresa, pode ser para microempresa e pode ser agora também para controle pessoal. Gente, aqui a gente dá a voz para quem está fazendo a diferença no mercado e no microempreendedorismo no Brasil, que a gente sabe que não é algo fácil. Então eu vou direto ao ponto com vocês e perguntar qual que é a dor que vocês queriam suprir. O que vocês queriam resolver quando criaram a startup de vocês? Bom, é legal estar aqui com o Michael, porque a gente está trabalhando com o mesmo público, que é pequena e média empresa. Eu sempre falo que recrutar no Brasil é difícil, mas é sobremaneira difícil, é especialmente difícil para pequena e média empresa que não tem marca, né? Quando você fala de uma empresa grande que você conhece, tem um monte de candidatos sempre. Mas recrutar para pequenas e médias empresas é muito complicado e a gente criou a Catena justamente pensando em endereçar esse problema. Bom, eu sempre digo que controle financeiro é como fazer dieta ou como começar a fazer exercício físico. Sempre tem um começo difícil, né? E as pessoas têm muita dificuldade de começar. Ou porque elas não gostam das aplicações que tem, não gostam de Excel, não sabem matemática, não tem tempo para poder fazer. E quando eu era mentor de pequenas e microempresas, eu sempre queria fazer mentoria financeira, eu via que vamos fazer um controle financeiro? Ah, não vou, porque peraí que eu vou atender alguém no WhatsApp. Vamos fazer um controle financeiro? Peraí que eu vou atender alguém no WhatsApp. Então aquilo me viu que talvez ali surgisse uma oportunidade de fazer o controle financeiro das micro e pequenas empresas usando mensagens simples de WhatsApp. É isso que a gente faz. A dor é essa. As pessoas precisam fazer o controle financeiro, mas tem muitas barreiras para chegar até esse ponto. Então, fazendo com o WhatsApp, uma linguagem muito natural, você reduz muitas dessas barreiras que elas enfrentam no dia a dia. Ser startup hoje no Brasil é difícil e vocês sabem. Eu quero saber se teve alguma ferramenta que virou a chave para vocês, da startup de vocês, seja um Excel, um Miro, um Bizage da vida. Eu acho que a nossa solução para tudo para a gente é o Trello. A gente usa o Trello para entregar candidatos, a gente usa o Trello para fazer controle interno, a gente já usou o Trello como CRM. Acho que o Trello para a gente funciona muito bem para muita coisa. É uma ferramenta que é já relativamente antiga, que muita gente acha que não usa mais, mas a gente ainda gosta muito. Eu sou suspeita para falar que eu também uso o Trello. E você, Michael? A gente usa o Trello para fazer controle das demandas, dos projetos que a gente tem que fazer. Então isso é sempre muito importante, porque a gente vai começando a se perder com muitas demandas do dia a dia, né? Então ele é muito prático nessas horas. E a gente também usa a rede social para poder engajar com os clientes, né? Então a gente também tem algumas ferramentas para fazer gravação, edição de vídeo, mas dessas principais que você citou, realmente é a Trello. Legal. Eu sou fã de Trello, mas eu não largo do Excel. Gente, desculpa. São complementares, são complementares. Eu tenho que cortar o Excel da vida das pessoas, né? Então não, eu tenho que fazer no WhatsApp. Isso aqui é até igual o corte para mim aqui. Então eu tenho que cortar. Uma das funções que a gente faz é cortar o WhatsApp, o Excel da vida das pessoas, né? Mas se a pessoa quiser o Excel também, ela consegue lá exportar para Excel também. Então a gente resolve os dois jeitos. É que o Excel ele tem um lugarzinho no coração. Engenheira, né? Engenheira. Engenheiro adora Excel. Engenheiro, né? Engenheiro adora Excel. É isso aí. Sim. Gente, teve algum momento marcante, algo que fica na memória de vocês, no início da jornada da startup de vocês? Acho que especialmente no começo, que você está ali tentando ver se as coisas funcionam, se o negócio para de pé. Teve uma coisa que a gente fala que foi uma virada de chave. A gente começou fazendo vagas simples, né? A gente começou ajudando empresas a recrutarem um SDR, um auxiliar administrativo, um desenvolvedor mais júnior, assim. E o negócio começou a funcionar, a gente falou, legal. E a gente chegou por indicação para uma empresa lá de Floripa, que já estava há quase 9 meses, era 8 meses e alguns dias, com uma vaga aberta de diretor comercial. E eles estavam trabalhando com uma consultoria de recrutamento tradicional, e a gente, como chegamos por indicação, eles falaram, vamos dar uma chance e tal. A gente fechou a vaga com eles fecharam a vaga com a gente, na verdade, em 3 semanas. A gente falou, caramba, a gente tem uma coisa diferente na mão. E eu digo que esse momento
para mim e para o Arthur, que é meu sócio, né? Nós somos a equipe toda, a gente falou, uau, a gente tem uma coisa diferente nas mãos. Acho que deu uma super energia assim, para a gente continuar. Diferencial, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Isso chama atenção. Olha, eu diria 2. Tem um que é fundamental para qualquer startup, que é o momento da decisão. Vou começar a empresa. Eu acho que esse, para mim, para todos tem que ser um ponto marcante. Que não é fácil você sair, eu era um CLT, né? Você sair assim, vou começar a empreender. Então, acho que esse momento que você percebe que tem a capacidade para poder desenvolver um produto, que você tem o conhecimento, que você conhece as coisas, como o caminho no início tem que ser traçado, e você decide dar esse passo, que é um passo no branco, né? no escuro, né? No escuro, na verdade, né? Que você não está vendo nada, né? Então, ele é muito importante. E aí eu diria que tem uma semana que para a gente foi muito decisivo, que foi a semana que o Lukrify ganhou um prêmio, são 2 prêmios muito importantes que a gente ganhou. Então, na terça-feira, a gente ganhou um prêmio do MIT, do Massachusetts Institute of Technology. A gente foi selecionado como uma das empresas para inovação financeira, para inclusão financeira no mundo. Então, e isso foi na terça-feira. E na quarta-feira, nós fomos aprovados aqui no pátio. Então, foi uma semana assim, incrível. Então, é como se fosse uma comprovação, uma confirmação de que a gente está no caminho certo. Acho que é isso que foi muito marcante para nós. Tem gente que não acredita, mas às vezes tem sinais, né? Tem. Ah, sim. Para os 2 lados. Tem sim. Os prêmios são importantes, porque eles indicam uma comprovação, eles indicam que você está, de alguma forma, no caminho certo. É reconhecimento, né? Eu tenho um prazer quase que diário também, que às vezes eu gosto de fazer suporte da empresa, né? E às vezes as pessoas têm muita dúvida como é que vão acessar, como é que é o produto. Então todo dia eu faço um pouco de suporte. Aprende pra caramba nisso, né? Apoio totalmente a ideia de você ser dono da empresa, você fazer suporte. Sim. Você tem que fazer para você entender o que seus clientes querem. Então todo dia as pessoas vêm, mas vocês fazem isso mesmo? É pelo WhatsApp? É tudo desse jeito? É rapidinho desse jeito? Eu falei, é assim mesmo. Nossa, que incrível! Quando você escuta o nossa, que incrível, é uma validação eu super acho que importante. É uma validação todo dia, é uma renovação da esperança diária. Com certeza. Então isso também é importante. E comprovação que a dor que você está resolvendo está lá, né? Ela existe. É isso. Startup é isso, né? Vocês inovar. Inovar não é você criar algo novo, é você criar algo que tenha um diferencial, que seja diferente do que a gente já está comumente no dia a dia. Sim, perfeito. Galera, ser startup, ser líder de startup é algo desafiante, digamos assim. Às vezes você precisa ser o operacional, a comunicação, o time inteiro, né? Eu quero que vocês me digam o primeiro desafio na vida de ser líder de startup. Olha, eu vou ser sincero que eu não sou o time inteiro, eu sou praticamente o time inteiro, porque nós somos em 2, né? Nós somos 50% cada. Mas eu não me diria líder de startup nem nada do gênero, porque somos eu e meu sócio. Desde o começo somos uma equipe de 2 pessoas. Onde eu falo que a gente é do estagiário ao C-level, né? Não tem muito como fugir. Eu falo para os clientes que isso fazendo eu faço a parte mais comercial, parcerias, e o Arthur, que é meu sócio, faz a parte mais produto operação. Acho que a gente tem um encontro ali na parte de produto, cada um ajuda um pouco. Mas eu digo, quando eu falo com clientes, especialmente numa primeira conversa, eu sempre falo que como a gente tem equipe enxuta, com essa organização, isso me forçou a ser um pouco mais honesto. Eu não posso prometer nada para o meu cliente, porque depois passar para o suporte, porque o suporte sou eu mesmo. Então eu vou ter que lidar com um problema que eu mesmo vou criar. Mas sim, acho que qualquer startup, acho que a gente está passando numa tendência, né, de as startups ficarem cada vez mais enxutas, né? A gente acho que é exemplo disso. E nisso, acho que a função de líder, esse aspecto polivalente, né, onde você faz de tudo um pouco, é cada vez mais importante. Sim, é legal quando vocês trabalham em conjunto. Você tem alguém com quem contar e alinha os pensamentos de uma forma mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Essa troca é muito importante. É importante que ela não seja sempre concordância, né? Porque às vezes você está errado em alguma coisa, a pessoa ali tem que ser meio advogado do diabo. Eu acho isso importante, né? A gente ter essa franqueza, essa abertura para conversar e falar, cara, eu não concordo com isso, concordo com aquilo. Né? A gente está sempre fazendo isso, às vezes a gente até tem um exercício, como somos só nós dois, a gente tenta às vezes, olha, vamos imaginar que eu defenda A, você defenda B, e a gente inverte. Né? E tenta falar por que eu gostaria de B e não A, e por que ele gostaria de A e não B. Né? Para a gente entender por que a gente está achando ou agindo da forma que a gente está agindo, entendeu? Não sei se vocês já viram o trocadilho do 9. Aqui eu tô vendo um 9. Daí você tá vendo um 6. Né? A gente tem que ter essa conversa. É importante, é importante. Uhum. É importante. Olha, eu
além do que você começou, cara, de você fazer tudo, né? Eu já tenho uma equipe um pouco. A gente conseguiu um financiamento, tá, um investimento, então eu tenho uma equipe de pessoas. Gerenciar pessoas não é fácil, né? Principalmente quando você é o líder, porque eles sempre vão dizer que você está certo, né? Então você está sempre certo. Mas aí você começa a desenvolver outras coisas, do tipo pequenos movimentos da mão, uma linguagem corporal, você começa a perceber as nuances. E aí cabe também ao líder entender como é que você consegue tirar a realidade daquele funcionário, né? Então você vai chamar ele para um canto, conversa com ele isoladamente, entende o contexto, fala com mais pessoas, né? Isso é uma parte bem relevante, entender essas nuances, né? E eu acho que também é uma coisa muito difícil que as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar hoje é com o erro, né? Até num outro episódio que acho que a Laura comentou isso, foi de como que a gente lida com o erro dentro da empresa. A gente tem que lidar com o erro de uma forma muito transparente, né? Primeiro, a gente evita apontar um culpado. A gente temos um problema aqui, né? Então, apontar o problema e resolver o problema é uma coisa essencial que você tem que fazer como líder, né? Saber direcionar os teus esforços para atacar o problema e esquecer um pouco do lado de quem fez o tema. Depois você vai tratar disso, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho isso bem legal, você despersonificar, né? Seja o acerto, seja o erro, né? Você não atrelar aquilo à pessoa. Isso é bem legal. Se você não fizer isso, cara, você começa a criar uma cultura muito ruim dentro da empresa, né? E a cultura, ela é criada nesse começo, né? E a gente diz geralmente que cultura é criada com os fundadores, né? Então, quem são os fundadores? O que eles estão fazendo ali? A cultura vem dessas pessoas. Então, como vai ser a empresa, diz muito lendo como são os fundadores. Excelente. Se eu puder fazer um adendo aqui, Michael, que acho que é válido. As pessoas adoram falar de inovação, disrupção, né? Essas palavras que já ficaram até um pouco jargão, meio carregada, né? Já não dizem muita coisa. Sem saber que para você inovar, para você disruptar, o que quer que seja, você tem que testar muito, né? E testar, naturalmente, você vai errar muito mais do que você acerta, né? Então, é um negócio meio contrassenso. Para inovar, você vê, às vezes inovar você conseguir enxergar a figura, o big picture, a figura grande, e juntar peças, né? Eu gosto muito de juntar peças. Eu sempre digo qual a sua principal característica? Né? Eu conecto peças desconectadas, né? Então, o que eu fiz, por exemplo, no Lucrafy? Eu entendi em programação, eu via a parte financeira e via que tinha um WhatsApp. Dá para juntar. Legal. Isso é inovação, né? Mas todas elas já existiam. As tecnologias já estavam disponíveis. É uma questão de você conectar. Excelente. Isso é inovação, isso, né, galera? Eu acho que é inovação. Isso, para mim, é inovação na veia. Sim. Você conseguir trazer peças que você acha que não estão conectadas, mas sim, elas podem estar conectadas. Gente, vocês podem dar 3 dicas para startups que estão no início e que vocês gostariam de ter ouvido? Acho que a primeira, sem sombra de dúvida, é comece. Não fique fazendo planos, análise de negócio, um business model. Tem 200 modelos e tal. Acho que comece. Tente conversar com clientes em potencial, tente colocar de pé um protótipo, né? O pessoal gosta de falar MVP, né? Um produto mínimo viável. Acho que comece com certeza, porque vão ter 200 mil motivos para você não começar. Porque, igual você falou, estou no CLT, tenho estabilidade, tem isso e aquilo. Você não precisa também largar, né, o teu trabalho, você pode ir testando em paralelo. Eu acho que essa é a beleza da coisa. Então, é começar a testar. Preze muito por relacionamentos, né? Acho que ter franqueza com os teus parceiros, se você está empreendendo com outras pessoas, ter franqueza com o teu cliente em potencial do outro lado, porque se ele não gostar de alguma coisa que você supõe que ele vai gostar, é bom que ele te fale e te poupe um tempo. E acho que a terceira coisa é tenha ciência ou tenha humildade para se dar conta de que você não sabe o que você está fazendo. Né? A gente sempre pensa, eu estou mirando ali, e na verdade o problema que você está resolvendo, ele tem lados daquilo que você pensa, mas ele tem outros contornos, outras nuances. Então eu diria, comece, converse muito, né? Então a questão de relacionamentos, seja no time, seja com clientes em potencial. E terceiro, essa questão de esteja pronto para estar errado e repensar e volta para o passo 1. Legal. Acho que dá para comentar em vários tópicos essa parte aí. Eu penso que, como você comentou da parte do CLT, Ricardo, eu vim em CLT para abrir empresa. Prepare-se financeiramente, porque você vai ficar muito tempo sem ganhar quase nada. Então, prepare-se. Né? Tem alguma fonte de renda alternativa? Se você é casado ou casada, você tem aí seu par para poder tocar o dia a dia das finanças, né? Isso é uma parte importante também.
Gosto muito da observação. Eu sou muito observador. Acho que para você ser empreendedor, você tem que observar muitas coisas, né? Observar como é que está o teu dia a dia, como é que as pessoas reagem, isso também é parte. Gosto muito de que você participe de todas as etapas da empresa. Eu, por exemplo, no meu caso, eu fui do começo até agora a parte de investimento. Então, de aquisição de cliente, faço suporte hoje, eu já comentei que faço, acho que é muito importante. Desenvolvi produto, gravei vídeo, falei com investidor, falei com apresentação, fiz pitch. Tudo isso acho que é importante para você ter a sua jornada, porque constrói uma certa musculatura para você. Você começa a se sentir um pouco mais forte, mais poderoso para enfrentar os desafios que estão aí pelo mercado, né? E eu li uma matéria um tempo atrás que ele falava, uma pessoa que falava, olha, se você quer empreender, você não sabe muito bem o que você tem que fazer, 4 coisas vão te ajudar. Saber controle financeiro, entenda como é que faz controle financeiro, investimento, como entrou dinheiro, fluxo de caixa, até série A, como é que você vai investir, já entenda disso. Seja uma pessoa eloquente, fale bem, entenda como falar bem, como aparecer no vídeo e tudo mais, né? Entenda a programação. Então, se você puder ser um programador, se você ser programador seria legal, por exemplo, você tem uma linguagem, mas hoje o caminho não é tão difícil. Você tem no code, você tem equipamentos no code. Eu sou programador, mas eu estudei Python, que é muito fácil de poder fazer, né? Então ele ajuda muito, né? E entenda de rede social. Porque é um canal importante para você chegar aos seus clientes. Então esses 4 também diria que são pontos importantes. Acho que juntando um pouco de gestão, criar um MVP, né? Que é a questão de saber... Eu sou engenheiro da computação de formação também, então sei do que você está falando. Temos 3 engenheiros aqui. Não, mas eu digo que acho que é muito válido o que você está trazendo. Só queria fazer um adendo que você falou da planejamento financeiro, de começar com planejamento financeiro. Quando eu falei, a primeira dica, comece, né? Eu também não estou querendo falar largue tudo, e, pelo amor de Deus, eu não acredito nessas coisas, eu acredito em pragmatismo. Então... Com certeza, né? Entenda o teu contexto, a tua realidade, mas eu sempre gosto de fazer se é que eu posso dizer, essa provocação, porque eu vejo muita gente que, eu estou pensando em fazer... E essa pessoa começa a rodar o círculo de contatos dela inteiro. Olha, eu estou pensando numa ideia. Tem muita gente até que é muito protetiva com a ideia. Não, eu tenho uma ideia, eu não posso falar minha ideia. Meu, ideia, todo mundo tem. Eu acho que na verdade tenta trazer isso, tenta concretizar ou tangibilizar isso, né? Isso pode ser um produto, isso pode ser um serviço. Acho que ideia por ideia o mundo está cheio, mas eu gosto de dar um pouco essa provocação, esse empurrão para que você comece a fazer algo, né? Tire do papel, tente colocar aquilo na realidade, porque acho que muito mais do que você conversar com amigos e família, né? Pessoal, estou pensando em fazer isso e aquilo. Conversa com alguém que potencialmente pode usar o seu produto, a sua solução, né? E aí você vai saber se aquele negócio tem futuro. Mas, volto a dizer, eu não acho que é uma coisa também que, eu tenho um trabalho que é estável, eu tenho uma família, tenho responsabilidades, compromissos. Não é que eu vou largar isso tudo e de domingo para segunda, agora eu sou empreendedor. Não, você pode ir testando em paralelo. Aliás, tem muita coisa que dá para ser feita no paralelo. Essencial que seja assim. Com certeza. E aí, uma vez que você vê, isso está interessante, é promissor, já tem uma certa atração, né? Ter esses 2 caminhos andando juntos é importante. Legal. Gente, obrigada por estarem aqui hoje. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Obrigada pela audiência. Eu quero deixar esse espaço para vocês falarem um pouquinho. Obrigado a você, Fer, pelo convite. Michael, prazer a gente conversar. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Não posso deixar de fazer um merchan. Se alguém estiver contratando o Brasil inteiro, agora a gente está trabalhando também no exterior. Catena.work, catena.work. A gente, de fato, traz os candidatos em 72 horas e a gente espera poder ajudar empresas Brasil afora aí a crescerem os times. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo apoio de vocês. Vou seguir o Catena. E para quem está interessado em fazer controle financeiro pelo WhatsApp, né, tanto para controle pessoal quanto pessoa da pequena empresa, Lucrefy_, que é aquele tracinho lá embaixo. É isso. Obrigado, gente. Eu convido vocês a conhecer o trabalho dos meninos, startups incríveis que fazem a diferença no mercado hoje. E convido vocês também a seguir a gente no Instagram, dar um like aqui embaixo e comentar.